O primeiro ciclo de debates Audiodiversidade é um projeto que busca dar visibilidade quanto à questão de produção audiovisual por indígenas, LGBTQI+, mulheres e pessoas pretas, que será dividido em 4 dias de debate, editado e disponibilizado no YouTube. Faz parte de um projeto de formação audiovisual financiado pela Lei Blanc. Quanto à produção, suporte técnico e tutela está sendo coordenado pelo Câmara da Peste, coletivo de cinema independente em Sobral, Ceará, que funciona desde o segundo semestre de 2018, atualmente com 4 membros e 2 colaboradores que estão aqui supervisionando e ajudando. E todos eles estão aqui na bancada de entrevistadores. Clara Dourado, aluno do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, de Sobral, e integrante do Câmara da Peste desde 2018, vai integrar a equipe de entrevistadores junto a Disney Alves, graduando em História pela UVA, pós-graduando em História e Antropologia pela Prominas, professora da Rede Pública de Sobral e colaboradora do nosso grupo. Luan Rodrigues, estudante de História da Universidade Vale do Acaraú e integrante do coletivo também desde 2018. Vinícius Pereira, estudante de Direito da Faculdade Alencariana de Sobral e de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú e fundador do grupo Câmara da Peste. E por fim, eu, Vinícius Chaves, estudante de História também da UVA e membro deste coletivo desde 2019. Contamos com Lailton Lima, colaborador do grupo, estudante do curso de Ciências Sociais, no suporte e relatório de atividades. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rosa Caldeira, ou Vô Caldeira, como vocês preferirem. Espero que vocês estejam me escutando bem. Perfeito. E, enfim, eu sou um cineasta trans aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo. Eu trabalho com cinema comunitário já faz alguns anos, por essa produtora que o Vinícius falou, que chama Maloca Filmes. E a gente faz cinema a partir de uma perspectiva não colonizada, tanto no produto, né, no conteúdo da exibição cinematográfica, mas também na forma de produzir esse filme. Então a gente reflete muito sobre processo e sobre arte enquanto uma ferramenta de significação dentro da produção artística, né? Não só o produto, mas a gente pensa todo esse processo para entender o cinema para além dessa cadeia industrial que a gente vê hoje, né? Que a gente tem um resultado que às vezes a gente não consegue se reconhecer na forma de produzir. Então, a gente tem alguns filmes, esse último que é o Periférico, que inclusive ganhou mais alguns prêmios esse final de semana, com destaque para o Festival de Cinema de Vitória, de melhor filme. E, e a gente tem alguns outros filmes e outros projetos, como esse festival que eu fiz. E é isso. Eu costumo dizer que a grande pira é essa ressignificação, ou essa transmutação, esse transcrever, que esses trocadilhos são ótimos, de histórias e experiências transviadas, faveladas em primeira pessoa. Então, para mim é sempre um pouco estranho falar com um público mais universitário, até porque eu, enquanto pessoa trans e periférica, eu literalmente recebo convites todos os dias para participar de trabalhos acadêmicos. Literalmente, não estou exagerando. E, enfim, mas eu aceitei esse convite muito por conta do Vitor e por entender que se ele estava me indicando para algo é porque seria importante. Então, saibam disso. Porque acho que existe um lugar de estudo, né, que a cisgeneridade se questiona muito sobre, enfim, assim como a branquitude também, acho que se debruça muito sobre a questão preta e indígena, mas acho que existe um lugar que acho que vale o questionamento para além da questão transgênero e do cinema trans, acho que vale um questionamento aqui inicial da cisgeneridade, né, do cinema cisgênero e da pesquisa cisgênera e do porquê que ela se preocupa tanto em estudar a questão trans, mas muitas vezes não sobre são cisgênera, gente, né? Então, acho que vale sempre esse tipo de questionamento. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou se estou travando, mas se eu estiver travando, vocês me avisem, tá? Que isso acontece, internet vai quebrar um lixo, tá chovendo pra caralho. E é isso. Então, me apresentei e falei um monte já.
Perfeito, ótima explanação. E a gente fica aqui com uma grande responsabilidade, né? Com uma grande convidada, um grande convidado. Mas é isso, vai dar tudo certo. Queria passar agora a palavra para Vinícius Já Pereira. deu. Já deu, exatamente. Queria passar a palavra para Vinícius Pereira, né, que vai fazer a primeira pergunta, né, de 2 blocos de perguntas. Pronto, boa tarde, Rô. Realmente é um prazer muito grande ter você, né, sua pessoa aqui presente com a gente. A indicação do professor Vitor Grunwald foi também muito importante, né? A gente estava um pouco perdido, no meio desse contexto, né? Assim, a gente está falando muito aqui do local de fala de cada um, né? E a minha pergunta é essa para você. Qual é o seu local de fala, né? Fale um pouco da sua experiência, da sua vivência, né? Você já explanou um pouco sobre isso, mas assim um pouco da sua trajetória. Eu acho que é importante a gente conhecer esse percurso traçado pelo artista. É isso. Obrigada. Eu vou falar um pouco, mas se vocês quiserem que eu vá por outro caminho, vocês vão me guiando, tá? Então, vou responder meio geral assim, mas eu acho muito importante essa ideia de local de fala, mas acho que principalmente sobre a gente entender qual é a construção social um pouco daquela pessoa, para a gente não cair num debate colonizador, né, de universalização de corpos e pensamentos. E é isso, eu reitero essa importância da gente fazer ela em todos os lugares, em lugares onde a gente tem que reconhecer nossa branquitude, ou nossa cisgeneridade, ou enfim, o local de fala, acho que muitas vezes essa coisa do rótulo, né, é um privilégio que grupos marginalizados não precisam, né, tipo, a branquitude não se reconhece, enfim, se reconhece, mas acho que a grande sacada é a gente entender que, enfim, descolonizar os corpos é refletir sobre isso em todos os corpos, né. Então, eu sou Rosa Caldeira, eu sou um cineasta transviado, maloqueiro, periférico, branco, que mora aqui no extremo sul de São Paulo, Jardim Ângela. E eu sinto que se eu fosse falar um pouco sobre lugar de fala, eu falo muito sobre isso. Tipo, acho que enquanto esse corpo, essa corpa coletiva que carrega todas essas coisas junto comigo, em todos os lugares que eu faço, em tudo que eu faço, eu carrego quem eu sou, eu carrego essa questão do meu gênero, eu carrego essa questão da minha classe e também, enfim, da minha raça em outros sentidos. E é isso. Não sei. Você quer que eu explique um pouco da minha vida? Não sei o que você quer que eu fale. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é basicamente isso. Vão ter outras perguntas que vão complementando, né, a sua trajetória. Eu passo a palavra para o próximo. Que no caso sou eu. E a minha pergunta é como você se sente representando e sendo representado nas suas produções, periférico e etc. Eu acho que esse debate da representatividade é muito interessante, porque eu acho que eu entendo que a partir do momento que a gente vive no país que mais mata pessoas trans do mundo, por exemplo, ou o país que mais consome pornografia trans, a partir do momento que a gente está falando que existem pessoas que têm o direito à vida, que têm o direito à vida plena, que têm o direito a tantos sentidos da vida, né? Enfim, e outras pessoas que não têm esse acesso, eu acho que se a gente, a partir do momento que a gente está falando que tem pessoas que não têm direito à vida e tem outras que têm, então a gente está falando que a gente está falando de um debate político, tá ligado? Então, a partir desse olhar, eu vejo o meu corpo enquanto um corpo muito político, e por isso que eu decidi para minha vida que todos os lugares que eu puder estar de visibilidade e puder dar visibilidade visual para minha existência, isso faz sentido porque acho que pode, enfim, promover transformação em outras pessoas, né? Mas eu acredito muito que essa coisa da representatividade a gente precisa ter cuidado com ela, porque acho que esse discurso nessa sociedade individualista, capitalista, enfim, que a gente vive, ele tem um potencial muito grande de não, eu já me sinto representado pela Jupe do bairro, então eu não vou fazer nada, tá ligado? Porque a Jupe do bairro me representa
e eu não preciso fazer mais nada porque já tem ela aí me representando. Mas eu acho que não é sobre isso, tá ligado? Eu acho que a gente tem sim que debater sobre visibilidade desses corpos, mas não enquanto esse esvaziamento político, né? De não entender o quanto a minha existência e as minhas atitudes são políticas, e não é porque tem alguém me representando de alguma forma que eu não tenho que fazer a minha parte também, né? Porque eu acho que essa coisa do grande, essa coisa dessa internet, tipo, é uma pessoa que, tipo, te influencia, que te representa, então você não precisa fazer mais nada, porque ela já está fazendo tudo o que você precisa fazer, e você só vai consumir o que ela está fazendo, sabe? E eu acho que, para além disso, eu acho que tem um debate muito interessante também nessa questão, que é o quanto, de fato, eu represento as pessoas trans, porque eu não estou aqui para representar as pessoas trans todas, né? Acho que a existência trans ou a existência periférica é uma existência muito diversa, né? Que existe uma pluralidade muito grande. Então, acho que eu estou aqui simplesmente para debater sobre essa vivência e essa questão específica, tá ligado? Não estou aqui para representar todos. Então, eu acho que existe uma questão, um conflito aí, uma reflexão sobre essa questão da coletividade, o quanto a gente, e eu acho que eu trago muito isso nas minhas produções, de querer falar muito sobre coletividade, sobre corpas, sobre representação trans, de querer debater essa questão trans, enfim. Mas a gente sempre tem que entender que isso é feito a partir de um ponto específico, né? Mas, então eu sinto que os meus filmes, que todo o trabalho que eu faço, ele gira muito em torno dessa questão trans, dessa questão de ressignificar, de ver potência nessa transgeneridade, de entender a transgeneridade enquanto, sei lá, um novo apocalipse aí, para quem for religioso, tipo, eu acho que é um marco de tempos, assim, realmente, de a gente destruir um pouco esse mundo que existe, tá ligado? Ao invés de, enfim, de destruir isso que existe, ao invés de ficar tentando reconstruir essa genialidade, acho que tem que destruir ela, tem que destruir a branquitude. Mas, ó, já me perdi. Mas eu vou voltar. Porque ao mesmo tempo que a gente quer representar e quer falar sobre a questão trans, e eu acho que a gente fala em todos os trabalhos que eu faço, porque a gente coloca isso enquanto centro do debate, a gente, ao mesmo tempo, não quer universalizar esses corpos, tá ligado? Então, eu estou representando uma vivência muito específica disso tudo, e talvez pela carência de representatividade trans, enfim, daí eu acho que entra um outro debate, porque acho que a gente não tem exatamente uma carência de representatividade trans no cinema e na mídia no geral. Tanto é que a gente é o país que mais consome pornô trans do mundo. Existe uma representatividade no sentido puro do que é, tipo, existe uma pessoa trans ali existindo. Mas não é a representatividade que a gente precisa, tá ligado? Porque, porque acho que essa representatividade que é feita na mídia e que, enfim, quantos filmes com temática trans já não ganharam o Oscar, por exemplo, não serviu de nada até agora. A gente continua matando pessoas trans aos montes, porque é uma representatividade que desumaniza esses corpos, né? Se a gente for debater o que é o cinema trans ou o que é o cinema LGBT, a gente vai entender de que essas narrativas até agora só ajudaram para criar uma série de mitos sobre o que é ser trans, sobre como as pessoas trans são violentas, são mal resolvidas com o próprio corpo, sobre como todos os filmes trans só batem nessa tecla de corpo, sendo que existem tantas outras potências, né? Esse universo de gênero não consegue abarcar, tá ligado? Enfim, e sei lá, vou acabar com um raciocínio aqui que me fizeram uma pergunta muito parecida, acho que no debate do Festival de Cinema de Vitória, e eu falei algumas coisas que me representam muito, então, trazer elas, daí vocês vão para a próxima pergunta. Mas eu acho que, para responder esse tipo de pergunta, eu também evoco muito esse cinema que a gente faz, que não é um cinema qualquer, né? Ele é um cinema do EQ,
que é um cinema transviado, é um cinema do Pajubá, que no Pajubá, inclusive, eu traduzo muito enquanto truque, enquanto esse cinema do truque mesmo, de dar um jeito, enfim, que é esse cinema da travessia, né, esse cinema trans, que é um cinema que lida com essa dificuldade de ser trans, mas ela foca muito na potência, tá ligado? E eu acho que eu posso dizer, pelo menos por mim, enquanto essa pessoa trans e periférica, foi a partir de entender a coletividade periférica e trans que eu consegui entender a que tinha antes de ser. E foi a partir dessa coletividade, dessa representatividade, que eu consegui entender essas individualidades e de qual era a importância, tá ligado? De eu ser uma pessoa, né, única, sei lá, como todo mundo é. Enfim, até porque a periferia é muito diversa e ser trans é muito diverso. Enfim, vamos indo. Acho que eu fui para um outro lado, mas a gente vai construindo. Então, eu acho que essa é uma questão interessante, porque eu acho que o cinema, ele é um lugar onde o cinema, as mídias no geral, são lugares de criação de imaginários, né? Tipo, acho que às vezes a gente não conta do quanto essas mídias realmente influenciam o nosso inconsciente e a nossa forma de ver o mundo, tá ligado? Porque acho que a gente tá falando sobre criação de futuros possíveis, de materialidade, né? Você cria um mundo ali, são representações, são imaginários, são ideias. E eu acho que aí a importância do cinema e dessas mídias para a construção de processos de humanização das pessoas trans, né? Só que a gente vê, na verdade, um processo, inclusive no Brasil, da construção contrária, da reiteração do estigma, e de quando existem filmes que se propõem a ser mais desconstruídos e a entender essa causa trans, enfim, como já tiveram vários em nível internacional, inclusive, são normalmente filmes feitos por pessoas cisgêneras, e que existe uma exotificação muito grande do que é ser trans, numa tentativa de fazer as pessoas sentirem empatia com a dor e o sofrimento de ser trans. Só que normalmente o que eu acho que acontece não é uma empatia, é um afastamento das pessoas com essa realidade trans. E aí as pessoas começam a achar trans. Filmes em nível internacional que dão esse exemplo, eu não sei se vocês já viram aquele Garota Dinamarquesa, por exemplo, mas é um filme que ficou super famoso, acho que ganhou o Oscar de sei lá o quê, de melhor ator, sei lá, qualquer bosta assim. E aí, tipo, é um filme que muita gente falou, não, mas é um filme lindo, porque ele fala sobre a causa trans, e mostra o sofrimento daquela mulher e tal. Só que é um filme que eu sinto que o filme inteiro você não consegue se conectar com aquela pessoa. Eu acho que ele só reitera um processo de desumanização, porque ele coloca aquela pessoa muito distante de você, e você não consegue entender a dor daquela mulher. Então você acaba o filme com raiva daquela mulher, do tipo, que pessoa idiota, tipo, todo mundo amava ela, e mesmo assim ela continuou lá, se odiando e fazendo tudo da cabeça dela, egoísta, tá ligado? Então eu acho que isso mostra o quanto até as produções que se dizem bem intencionadas, elas não conseguem humanizar esses corpos, elas não conseguem ver esses corpos enquanto humanos ou enquanto as camadas que existem, tá ligado? Nessa existência trans. Porque até quando eles vão tentar retratar isso, é de uma forma que afasta o espectador daquele sofrimento daquela personagem, tá ligado? Coloca o sofrimento daquela personagem enquanto algo exótico. E eu acho que esse é muito o lugar que é colocado as pessoas trans na mídia brasileira, ou essa coisa de um sofrimento que ninguém entende, que ninguém consegue sacar de onde é, então é sempre focado no sofrimento daquelas pessoas, né, seja pela violência que elas sofrem, ou seja por, tipo, preciso falar o quanto aquela pessoa sofre para poder justificar tudo que ela está fazendo com ela mesma e com o corpo dela. Ou a gente está falando de uma super exploração da violência, né? Tipo assim, as narrativas que a gente tem de pessoas trans no Brasil hoje são as narrativas policiais, tá ligado? E ou
boas notícias. Acho que esse é o lugar que esse cinema trans, esse cinema do EQ que eu construo, tenta produzir de outras subjetividades. A gente acaba dizendo que, enfim, e é uma grande contradição, porque a gente precisa produzir subjetividades ao mesmo tempo que a gente está na sobrevivência, tá ligado? Então, é tipo, é como a gente faz uma da subjetividade, que é que humaniza a gente, tá ligado? Então, eu acho que, diante do país que mais mata LGBTs do mundo e que mais assiste pornô trans, que eu sinto que são dois dados que expressam muito a representação da transgeneridade no Brasil, a gente precisa, por um lado, produzir sobrevivência, porque é o país que mais mata essas pessoas, e, por outro lado, construir subjetividades, né, possibilidade de existência para além só do sobreviver. Então, são duas coisas muito difíceis de conciliar, mas que a gente tem esse exercício constante de trabalhar, porque a gente precisa trabalhar com tarefa, porque a representação sobre cinema ou mídias, representação trans no Brasil ainda está no lugar, mas que, enfim, mas que acho que é caminhando para outros lugares, mas a gente ainda está nesse lugar. Tanto que, se eu não me engano, a gente nunca teve uma pessoa trans reconhecida, enfim, assinando uma direção de um longa-metragem no Brasil, até onde eu sei. E pouquíssimas pessoas assinando metragem, né, enfim. Tudo bom, Rosa? Me chamo Disney. E, assim, a minha pergunta agora era quais são as suas dificuldades, assim, enquanto sujeito assim, nas suas produções, do seu conteúdo audiovisual mesmo. Dá pra ouvir? Super travou aqui para mim, mas eu acho que você perguntou sobre as dificuldades, é isso? Sim, perguntei sobre as dificuldades, só que agora enquanto sujeito periférico, né? Cara, então, eu acho que existem muitas, assim, tipo, eu poderia listar aqui muitas dificuldades, né, tipo, subjetivas e pequenas e tal, mas eu acho que vou tentar falar mais dessas grandes dificuldades estruturais, porque talvez faça mais sentido, mas eu acho que, enfim, o cinema é um espaço muito elitizado, né, como tudo, então isso já é uma grande dificuldade, porque por ser um espaço muito elitizado, é um espaço de manutenção de poder. Então, para você poder trabalhar com cinema, você tem que quebrar um pouco essa manutenção do poder enquanto sujeito periférico. Porque são as mesmas pessoas que trabalham com isso e que passam isso para seus filhos, para suas famílias. Então, mesmo trabalhando com cinema, é muito difícil alcançar as grandes produções, né? Enfim, são questões muito complexas sobre o mercado cinematográfico brasileiro, de ser um trabalho de elite, tá ligado? Então, por exemplo, eu trabalho com cinema grande. Eu trabalho, já fiz Netflix, já fiz produções grandes. Dentro desse mercado, eu trabalho como eletricista, que é uma profissão não tão reconhecida dentro do cinema, assim, e que, para mim, tem um potencial criativo enorme, mas é visto muito mais enquanto uma profissão técnica braçal do que enquanto uma produção criativa mesmo. Porque, enfim, essa foi a forma que eu me inseri no cinema comercial da forma e produzir as coisas independentes enquanto diretor, ou enquanto diretor de fotografia, com as outras pessoas do meu coletivo. Eu acho que um outro ponto, enquanto pessoa periférica, enfim, muito grande, um grande gargalo do cinema, é que existe uma mentira, que eu costumo dizer que é uma mentira para boy dormir, que é que se faz cinema no Brasil sem dinheiro. E isso é uma grande mentira, porque você pode até não ter o dinheiro financeiro, ou os R$10 na mão, mas você tem um capital social, você conhece pessoas, você acessa lugares, você tem desconto na locadora, você tem
você estuda numa universidade que vai te dar os recursos, vai te dar um nome. Tipo, não se faz cinema no Brasil sem dinheiro, tá ligado? Se você já tem os equipamentos na sua casa, você comprou eles com algum dinheiro algum dia, sabe? Senão vira aquele discurso do cara que vendeu o carro do pai para ir largar tudo pra Europa, sabe? E eu acho que essa é uma grande dificuldade do cinema periférico. E por isso que a gente precisa debater políticas públicas voltadas para fomentar esse setor. A gente não consegue sobreviver sem políticas públicas. Cidade de São Paulo, inclusive. A gente tem alguns editais voltados para a cultura periférica, mas que vem sofrendo desmontes absurdos ao longo desses anos, assim. Se antes eles beneficiavam, sei lá, 200 projetos, hoje são 80. Isso é, tipo, muita diferença. Pensando o que disse, políticas em que a gente ganhou 40 mil para fazer esse filme, 40 mil para um curta, pode ser, tem gente que vê muito, enquanto muito, tem gente que vê enquanto pouco, né? Pensando que a gente queria remunerar toda a equipe, que a gente fez um processo de construção totalmente comunitário, envolvendo a comunidade na construção desse filme, que ele foi um filme compartilhado, por exemplo, por 4 pessoas, a direção, e que a gente tinha uma equipe de mais de 30 pessoas, sem contar o elenco, 40 mil é nada. Tipo assim, paga a comida da galera e acabou. Ainda mais pensando que a gente tá, enfim, ainda mais pensando que produção periférica, cara, tipo, ela é cara, tá ligado? Tipo, a gente tá falando de pessoas que são sucateadas por outras questões estruturais, tá ligado? Então, isso vai sem sua conta também. Enfim. Então, a gente conseguiu esses 40 mil do edital da prefeitura, suficiente, a gente teve que fazer uma online, a gente conseguiu mais 10 mil para filme, a gente conseguiu umas parcerias, não nada de equipamento de luz e nem de equipamento de fotografia, porque a gente conseguiu gratuitamente, sabe? Mas, enfim, eu acho que essa é uma das grandes questões das produções periféricas, e eu diria que existe uma outra questão muito importante também, que é a distribuição desses filmes, assim. Porque distribuição também é um outro mercado e um outro contexto complexo, assim, que é isso, você tem que saber qual festival você vai escrever seu filme primeiro, porque isso vai ser muito importante para você ser assim, outros ou não. E eu acho que, para além disso, se você vai tentar fazer uma carreira que, né, isso é muito importante, muito valorizado dentro do mercado nacional, cada festival custa, tipo, R$300 a inscrição, sabe? É, tipo, muito absurdo, assim. Porque o dólar tá muito caro, né? Então, tipo, você paga $50, dá R$250, R$300, tá ligado? Então, acho que é muito caro fazer cinema no Brasil, sinceramente. Eu só consigo, ainda mais um cinema que se propõe a chegar nesses lugares mais comerciais, né, tipo, que nem foi o Periférico, que a gente ganhou vários festivais super importantes de cinema brasileiro, né, tipo, foi um filme reconhecido dentro da instituição, né, cinematográfica, dentro do... a extensão da é muito... Porque se a gente está falando sobre periférica, para mim é um alvo. Ou, enfim, acho que existem, óbvio, mas eu sinto que muitas produções periféricas têm um público-alvo as pessoas da periferia, né? E às vezes as pessoas não sabem como distribuir esses filmes também na periferia. Acho que é uma outra questão, porque a gente está falando sobre cinema, que é elitizado na produção e também na sua distribuição, né? Quem tem acesso às salas de cinema no Brasil hoje, quem tem acesso a esses espaços culturais. Se a gente for fazer pesquisas, inclusive, a maior parte das cidades brasileiras não tem sala de cinema, ou se tem, é, tipo, muito caro. Então, se a gente também não tem uma política pública, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a questão de chegar na casa sua, sabe? E a gente acaba sendo dominado de novo por essa grande hegemonia que é
as produções dos norte-americanos, dos Vingadores, enfim. Sei lá, eu acho que é um debate complexo, eu poderia falar aqui muito mais, acho que eu sinto que eu tô falando muito, então eu vou parar, é isso, mas é um debate complexo. Por favor, fique à vontade, fale quanto quiser, viu? Enfim, a próxima pergunta era se você poderia comentar sobre sua trajetória pessoal para se desenvolver no campo artístico, do audiovisual, no campo que você atua. E falar um pouco da comunidade que você morou. Que eu moro? Que você mora. Pode ser. Então, eu sempre começo falando sobre minha trajetória enquanto artista, dizendo que eu não tenho uma trajetória romântica no cinema. Não foi um amor à primeira vista, não foi enfim, não sempre quis fazer cinema, sempre foi a pessoa que via filme, nossa, porque não tive essa oportunidade na vida, tá ligado? Enquanto pessoa pobre, enquanto pessoa periférica, não foi esse tipo de arte que eu tive contato e nunca pensei que eu poderia ser um cineasta. O próprio processo de se reconhecer enquanto cineasta é um processo muito difícil, porque ele é um termo muito elitista e acho que é uma ideia muito, enfim, tipo, eu fui me entender, assumir esse termo para mim de cineasta meses, tá ligado? Porque eu entendi que isso era importante. Mas, e mesmo eu tendo, sei lá, 2, 3 filmes que rodaram o Brasil, tipo, era uma coisa que eu não conseguia me ver nesse lugar, porque é um termo muito elitizado, e a ideia, como a gente conhece hoje, é dominada por pessoas que não são parecidas comigo. Então, o meu contato com o cinema não foi amor à primeira vista. Eu acho que o que eu sempre gostei foi da igreja. Acho que por isso que eu gostava tanto, sei lá, todo mundo também, todo mundo não, mas muita gente que é de escola pública também teve aquele professor que marcou a sua vida e tudo mais. Para mim foi muito isso, tipo assim, eu tive uma trajetória que foi marcada por contações de história. Minha mãe é uma grande contadora de histórias, inclusive lá em casa a brincadeira é campeonato de mentira no fim do ano, tipo assim, quem conta a história mais cabulosa, tá ligado? E eu acho isso ótimo. Acho que a igreja também influenciou muito nisso, né? Porque tem muito essa coisa do passar conhecimento pela oralidade, e acho que eu aprendi muito sobre querer contar histórias, enfim, a partir disso. E acho que essa professora, na verdade, que eu tive no ensino médio, que acho que me instigava muito essa professora de história, a forma como ela contava, como ela se expressava. E eu trabalhei num sebo, né? Quando eu tinha uns 15 anos, foi meu primeiro trabalho. E nesse sebo eu comecei a conhecer o mundo dos quadrinhos, que tinham vários quadrinhos lá, ninguém comprava, todo mundo achava qualquer coisa e, enfim. Então, eu sinto que eu sempre fui caminhando para esse mundo das histórias. Além disso, eu sou dos anos 90, né? Tipo, 96, então eu sou cria dos Racionais, tá ligado? Os Racionais na periferia de São Paulo formaram uma geração, não tem como dizer que não. Tanto que é isso, cara. Na década de 90 a gente tinha, sei lá, 5 sarais, sei lá, 3 sarais na cidade de São Paulo. Hoje em dia a gente tem mais de 100, sabe? Então é toda uma geração que foi cria disso. Oxe, achei que tinha caído minha internet, gente, desculpa. Saiu aqui a tela, eu fiquei, oh meu Deus. Porque tá chovendo muito aqui, então se isso acontecer, eu volto depois, mas vocês sabem como que é. Então, eu parei, assim, que eu vim dessa geração que é cria do rap também, né? Então, e dos sarais, então, eu sinto que eu sempre, sempre não, mas acho que o primeiro ponto na minha vida foi me reconhecer enquanto sujeito artístico, que foi a partir da poesia e foi a partir dos sarais e dessas referências artísticas que eu tinha. E acho que depois, por conta de pessoas que me disseram que eu podia trabalhar com audiovisual, por conta desse desejo de registrar esses sarais e de querer registrar o que acontecia na minha quebrada, que eu comecei a vislumbrar o cinema enquanto uma possibilidade. Acho que o cinema apareceu para mim muito por conta de amigos meus que eu conheci que começaram a trabalhar com isso, e daí alguém algum dia me disse assim,
vamos lá gravar um evento, você vai ganhar R$100. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar rico. Se eu trabalhar 10 dias por mês ganhando R$100, eu vou ganhar mais do que eu ganho hoje trabalhando o mês inteiro. Caralho, estourei. Daí comecei, mano, é por isso que eu digo que não é nada romântico. Acho que foi um processo de eu entender hoje e dar significâncias, mas acho que no início foi tipo, era o que estava apresentado e eu precisava fazer alguma coisa, então eu fui indo por ali. E aí hoje em dia eu entendi e amadureci muito o cinema enquanto a minha ferramenta, enquanto a minha expressão artística e a minha forma de ver o mundo e de contar histórias a partir dele. E hoje em dia eu olho e falo, isso sempre esteve presente, porque eu sempre gostei de contar histórias, etc. Mas é um processo de ressignificação, porque para uma pessoa trans e periférica se reconhecer no cinema, mano, é difícil pra caralho, tá ligado? Tipo, é um espaço... a minha forma de fazer cinema sempre foi diferente, por exemplo, sabe? Enfim. E acho que por isso que eu reivindico muito essa ideia do cinema do EQ, porque acho que enquanto esse corpo e essa corpo, eu também sempre agarrei as oportunidades que apareciam, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, tá ligado? Então acho que quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Fiz merda pra caralho, já quebrei muito a cara, tipo assim. Enfim, não sei o quanto vocês têm familiaridade, para além da parte teórica, mas com a parte prática do cinema, mas qualquer um que tem contato com set de filmagem, tipo, a ideia não é você aprender no set de filmagem, né? Você, tipo, aprender em outros espaços e ir pro set de filmagem executar. Mas eu sou cria do set de filmagem, tá ligado? Foi, tipo, a pessoa falando pra mim, sabe fazer tal coisa? Sei. Daí ia lá, não tinha mais nada que tava fazendo, mas da próxima vez eu já aprendia, tipo assim, porque eu não, e não é uma romantização da prática, né, em detrimento da academia ou do estudo, mas eu não tive essa oportunidade, entendeu? Então, eu ressignifico essa falta de oportunidade e vejo ela enquanto potência também. Porque acho que eu descobri uma forma de fazer muito minha e muito, enfim, própria, que acho que também tem uma potência a ser valorizada enquanto um tipo de conhecimento. Valeu, um monte. Vai, próxima pergunta. Certo. Luan, próxima pergunta, por favor. Boa tarde. Rosa, como a partir de suas produções pode desenvolver a luta contra o preconceito e a LGBTfobia, que é um problema crônico e agravo no país? Cara, eu acho que muitas formas, assim. Eu realmente acredito nisso, porque eu acho que essa questão da construção dos imaginários, para mim, é muito potente. Porque a gente está falando sobre construção de futuros, mas principalmente sobre presentes possíveis, sabe? Quando a gente está falando sobre a reconstrução, sobre a transformação, a transmutação, o transcrever, que eu gosto dessa palavra, transcrever, gosto muito. Escreva aí, transcrever. Eu acho que esse transcrever das histórias trans no Brasil, eu acho que ele é uma coisa muito importante e que tem muita potência e que é muito política quando a gente pensa sobre o que é ser trans nesse país ou sobre qual é a representação que os nossos pais têm sobre essa transgeneridade. Então, eu vejo o cinema enquanto essa ferramenta potente de construção de imaginários, cara, de realidade, sabe? Imaginário, você só consegue viver, você só consegue, sabe, para você poder viver uma realidade, primeiro você precisa imaginar ela, sabe? Eu acho que isso é muito doido para mim. Isso é a coisa mais doida, que a gente precisa reconstruir essas imagens trans e essas imagens pretas e periféricas. É por isso, porque a gente só consegue ver, só consegue ser diferente da forma como a gente está tendo hoje. A gente só consegue construir, a gente consegue materializar isso no agora também, sabe? Então, para mim, essas produções são muito importantes por conta do que fica imprimido na tela, mas eu também digo a mais. Por isso que a gente indica uma forma de fazer cinema que ela é diferenciada no seu processo, enquanto comunitário, porque a gente vê o cinema com um potencial, não que ele seja sempre assim,
porque eu acho que nas grandes produções não é. E também em produções independentes que não refletem sobre isso. Mas eu sinto que o cinema tem um potencial de ser uma ferramenta de cura também. E uma ferramenta de cura enquanto processo artístico, mano. Tipo assim, quem é artista sabe o quanto a arte pode ser emancipatória no sentido de que ela te traz outras visões de mundo, ela te faz sentir a vida de outra forma. E eu acho que a transgeneridade já tem essa potência. Colocada no cinema, então, eu acho que o cinema tem muito a aprender com essa forma transgênera, comunitária de se fazer filmes, tá ligado? Então eu acho que essas são as principais potências, assim, que eu vejo. E é sobre isso, é sobre a gente contando as nossas histórias, a partir das nossas perspectivas, com as nossas famílias também, sobre, enfim. Acho que essas coisas são muito importantes, porque... E acho que debater essa subjetividade, sabe? Eu gosto muito de falar sobre fé, quando eu falo sobre esse cinema transviado, porque eu acho que quando a gente fala sobre alma, uma sociedade em que algumas pessoas têm direito à alma e outras pessoas não têm esse direito, né? Algumas pessoas têm direito. Quem tem direito, né, à vida eterna? Quem tem direito ao paraíso? Eu acho que quando eu faço essa pergunta, a resposta já é muito nítida na cabeça de todo mundo, tá ligado? Então, eu acho que quando a gente fala de alma nesse contexto, a gente está sobre política, sobre o direito à existência, porque se a gente não tem direito à existência, à vida eterna, quem dirá a existência na vida no agora, sabe? Então, e a existência da vida eterna, eu acho que tem a ver com o direito à existência de políticas públicas, para que a gente possa existir agora, sabe? Tipo, então eu acho que é muito político quando a gente fala sobre subjetividades desses sujeitos também, sabe? Porque a gente está falando sobre a sobrevivência dessas pessoas, sobre a existência, sabe? E eu acho que a existência material do corpo, estar presente, vivo, mas acho que também, enfim, é essa existência subjetiva, né? Tipo, que acho que é o que é mais negado junto com a violência moral, ou com a violência física, acho que a violência moral, né, de apagamento dos corpos trans também é muito dos corpos pretos e periféricos. Enfim, acho que eu respondi, mas divaguei. É isso, gente. Vocês estão conversando com gente metida artista, né? O povo fala, volta. É isso. Não sei se eu respondi, mas se eu não tiver respondido, vocês vão falando, Rosa, fala mais disso. Respondeu sim. Clara, você quer fazer a próxima pergunta? Me atrapalhei aqui no microfone. Um minuto. Qual é, assim, a mensagem que você daria para todas essas pessoas que nadam contra a corrente de produzir cinema e produzir material audiovisual e que mata essa realidade, essa normalidade tão assassina que, enfim, a gente vive? Qual seria essa mensagem que você daria para todas essas pessoas aí que resistem? Cara, eu acho que para mim a principal mensagem é a mensagem da coletividade, assim, sabe? Eu acho, enfim, porque eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas trans e pessoas periféricas e pretas sobre sonhos, tá ligado? Tipo, o que te move, sabe? Qual o seu desejo, o que move você nesse momento da sua vida? Porque eu acho que a gente tem que trazer esse tipo de potência para essas pessoas, sabe? Enfim, tem até uma autora que eu gosto muito, que é Helena Silvestre, que ela fala, tem uma frase dela que é quem conhece a fome, quando ela fala sobre fome, ela fala muito sobre fome tipo de ausência, né? Vários tipos de fome, fome social, enfim. Mas quem conhece a fome, logo descobre o desejo.
mas saber o como desejar é das tarefas mais difíceis que já encontrei. Porque acho que é um pouco sobre isso, sabe? Tipo, enquanto essa pessoa que está sempre preocupada com essa sobrevivência, às vezes pensar sobre sonhos, pensar sobre subjetividades parece muito supérfluo, né? Parece muito difícil de ser alcançado. Mas eu acho que tem uma potência muito grande quando a gente consegue fazer isso. E eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é a partir da coletividade dos nossos, é no fortalecimento coletivo. Então, se eu fosse dizer alguma coisa para essas pessoas, e que eu acho que elas já sabem disso também, é sobre se manter firme a partir de pessoas trans, pessoas que vivem realidades nossas, e construir essas comunidades e essas pontes, porque o projeto colonial não deu certo, cara. Tanto que a gente está aqui hoje, vivo, de alguma forma, sabe? Tipo, ele não deu certo, e essa cisgeneridade branca e burguesa, e, enfim, que a maior parte de nós faz parte de alguma forma, ela vai ter que acabar, mano. Querendo as pessoas ou querendo não, a gente vai construir um apocalipse aí, que vai ser construído por nós, e se não for construído por nós, não vai ser construído, tá ligado? Porque as pessoas têm muita dificuldade de abrir mão dos privilégios delas e entenderem qual é o lugar delas no mundo, sabe? Então, eu falaria isso para essas pessoas trans e para essas pessoas pretas e periféricas. E para as outras pessoas, eu falaria sobre como você está colaborando para que essas pessoas possam existir, sabe? Porque voz todo mundo tem, tipo, ninguém precisa dar voz para ninguém, sabe? Mas como você, dentro do seu lugar de privilégio, contribui para esse novo mundo também, sabe? Enfim. E é isso. Ai, ai. Você gostaria de fazer? É importante, né, esse debate e essas nossas colocações aqui. Eu acho esse momento realmente. E a gente estava até comentando, né, que foi um desafio para a gente, né, nesse processo de construção desse trabalho, porque assim a gente não esperava possibilidade de falar com você, né? Foi algo assim inédito para a gente. Aí do nada a gente teve que se preparar para conhecer seu trabalho, né? Inclusive a gente estava assistindo, né, e voltando lá no seu curta-metragem lá no festival, certo? Achei bastante incrível a proposta, tá de parabéns. E dentro desse contexto, né, dessa situação, eu queria perguntar para você, né? A gente passou por uma trajetória muito difícil também aqui enquanto coletivo. A gente saía vendendo brigadeiro na rua para comprar equipamentos e tal, sabe? A gente fazia uns mutirões, fazia rifas, porque assim, aqui também a nossa realidade é uma realidade de poucos recursos, né? É uma realidade ainda mais do Nordeste em si, que não tem tanto incentivo à cultura, sabe? A gente fala do interior do Ceará, aí a gente se concentra em um polo de uma cidade que recebe universitários, né? E aqui dentro dessa cidade a gente tem a possibilidade de conhecer novas realidades e produzir em cima disso, né? Eu sou do interior e alguns colegas aqui também são do interior de cidades e se concentram nesse polo, né? E a gente compartilha com você essa nossa realidade, certo? E a minha pergunta para você, já finalizando aqui a minha última pergunta, né? E dizer que achei muito lindo o seu trabalho, você está de parabéns. Quais os desafios, né, que você passou para chegar onde você chegou, né? Enquanto homem trans e enquanto cineasta, né? E quais os desafios você está encarando hoje, né? Porque a vida é essa eterna luta de desafios que a gente vai traçando, né? E vai tentando superar esses obstáculos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Obrigado, Vinícius, inclusive, por como você falou, eu acho que é muito da hora isso. Então, eu agradeço também essa troca. Cara, eu acho que é isso, né? Dificuldades, tipo,
é isso, né, mano? Essa coisa da falta de apoio, de incentivo, da falta de recurso. Tipo, para além das outras milhões de dificuldades que todas as pessoas que se envolvem com o meio artístico vivem, né? Que é tipo ter que se construir enquanto artista, ter que pensar qual é o seu lugar, tipo, para além dessas dificuldades que já são muito difíceis, né? Tipo, de construir essa sua linguagem, de, enfim, a gente teve que lidar com essa falta de recurso que muitas vezes gerava uma falta de conseguir se vislumbrar, né? Tipo, de ver a possibilidade, né? Então, tipo, foi um processo para mim entender que eu realmente conseguiria trabalhar com cinema, por exemplo, ou que a gente realmente conseguiria fazer um filme da forma como a gente acreditava, sabe? Tipo, e é um processo que vem, sei lá, há uns 6 anos, sei lá, que eu trabalho com cinema, que eu comecei a entrar nesse meio. E, enfim, e faz pouco tempo que eu consigo vislumbrar isso de verdade, sabe? Tipo, acho que foi nesse último ano para cá que eu consegui me ver realmente nesse lugar e consegui me sentir mais seguro com isso. Eu passei por um processo agora, eu não sei se eu já comentei, mas eu fui aceito numa escola de cinema internacional, né? Que é a Escola de Cinema São Antônio de Los Baños, que fica em Cuba, que é uma das melhores escolas de cinema do mundo, tem um processo super concorrido, tipo, passou eu e mais 4 pessoas do mundo, enfim. E para eu prestar essa prova, cara, eu quase não prestei a prova, porque eu achava que era um absurdo que eu ia conseguir passar, era, tipo, impossível. Eu que eu passar. Eu falei, essa merda aqui, tipo, mas nem sei pra quê. Tipo, isso aconteceu, assim, parece muito exagero que eu tô falando da boca pra fora, mas, assim, as pessoas que estavam comigo nessa época, elas sabem que eu quase fui pra uma diária que eu ia receber mal, e não fui fazer essa prova porque eu achei que eu não ia passar com certeza. E aí eu passei, e a escola custa só 6 mil euros por ano, que é tipo, dá 40 mil reais. E daí eu fiquei, meu Deus do céu, o que fazer? Não tenho esse dinheiro, caralho. Daí eu ainda tive que fazer uma vaquinha, mano. Consegui 50 mil reais numa vaquinha online. Tipo, imagina o corre. Tipo, 500 pessoas doaram pra vaquinha. Foi o corre. Entendeu? Tipo, sabe? É muito rolê. Então, cara, essa coisa da falta do recurso, da falta do apoio, olha quanto ela quase me fez não prestar a prova, sabe? Eu quase não fui fazer a prova por conta das perspectivas que estavam dadas para minha vida, porque eu não conseguia me ver naquele lugar. Então eu acho que ela é isso. E quando a gente fala sobre cinema, sobre representação, sobre imaginário, é isso. Você não consegue se imaginar. E por não conseguir se imaginar, por não saber desejar, né? Como diria a Helena Silvestre também que eu citei, por não conseguir desejar, saber como desejar, por não saber o que desejar, às vezes a gente não consegue tentar, sabe? E é sobre isso, tá ligado? Tipo, eu acho que esse viés periférico, esse viés, muitas vezes é sobre isso. A gente não tem o direito a sonhar, mano, sabe? Você não consegue se ver para além das dificuldades que você tá tendo, porque a realidade é concreta e a estrutura bate na sua cara todos os dias, sabe? Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, e eu sinto que a melhor forma de driblar ela, que não é uma forma perfeita, mas a melhor forma de driblar ela é a coletividade, mano. É o fortalecimento coletivo, é pensar em coletivo, é sonhar junto, sabe? Sonho que se sonhar junto, tipo, vira realidade. Por quê? Porque são várias forças. Então, eu sinto que esses são os melhores caminhos. Hoje em dia, eu tô num momento da minha vida em que eu tô muito feliz, porque é isso, tipo, eu vou me mudar de país daqui a um mês, para viver um sonho que eu sempre tive, enfim, que eu vou enfrentar muitos desafios, porque é isso, tipo, eu não sei falar espanhol, e eu comecei a ter aulas de espanhol também por conta desse processo da vaquinha, que alguém foi lá e me ajudou, me ofereceu, tô tendo aula de espanhol, porque me deram falaram para mim, quero te ajudar, mas é isso, eu sou uma pessoa trans também, então, tipo, todos os lugares que eu frequento, existe uma solidão muito grande, né, das pessoas trans. Da mesma forma que a gente vê essa solidão, por exemplo, de pessoas pretas em espaços mais elitizados, eu não sei, enfim, mas existe muito a existência trans, sabe? Eu sou sempre a única pessoa trans em todos os espaços que eu vou. Quando eu tô falando desses espaços mais que eu frequento, então, no cinema, eu sou sempre a única pessoa trans.
E eu imagino que vai ser que mesmo eu sendo essa pessoa periférica, que conseguiu dinheiro, que vai para Cuba, que conseguiu vencer as adversidades estruturais, eu carrego quem eu sou no meu corpo. Então, tipo, eu vou ser essa pessoa lá. E é tipo assim, eu sou a primeira pessoa trans a estudar nessa escola. Então, tipo assim, isso vai ser um inferno. Mas, nada que eu não esteja acostumado, mas entende? Tipo, hoje em dia eu sinto que as dificuldades giram muito em torno disso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu tentei trazer alguns elementos mais subjetivos, porque você compartilhou muito uma vivência específica que vocês tiveram, por exemplo, esse rolê de ter que ir na rua, se juntar para fazer as coisas acontecerem, então eu achei que era legal. E por histórias, daí eu contei um monte de história. Então eu espero que eu tenha respondido. Disney, próxima pergunta. Pronto. Rosa, eu gostaria de saber, assim, como é que você enxerga, né, assim, esse resultado positivo dessas novas percepções dentro do cinema, né? Histórias que até então não eram levadas em público. E eu gostaria de saber também, assim, como é que você tem percebido o feedback, assim, dos espectadores, além das premiações, assim, como é que você tem o resultado desse trabalho? Cara, eu acho que essa é outra questão complexa. Porque eu sinto que a gente fez esse filme pensando em pessoas periféricas. Mas a gente conseguiu construir alguns símbolos que acho que qualquer um consegue explicar. Quando uma pessoa, principalmente LGBT e periférica, enfim, acho que uma pessoa preta entende outros signos do filme, assiste, existe um outro tipo de reconhecimento. E você percebe que aquela pessoa entende, mano, as mínimas camadas que a gente construiu, sabe? E isso é muito da hora. Tipo, quando a gente exibe para um grupo de travestis, ou quando a gente exibe aqui na Quebrada, tipo, a recepção é muito bonita de ver o quanto aquilo impacta aquelas pessoas. É realmente carência em relação a esse tipo de representação. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E acho que outro ponto importante é dizer que a recepção está sendo muito bem vista, né, nos festivais, nos públicos de festivais, nos públicos de cineclube, que nem eu falei também, está sendo bem legal. Mas eu sinto ainda que existem algumas dificuldades de entender algumas camadas do nosso filme mais tradicional, assim, do cinema, desse circuito de festivais. Vou dar um exemplo bem concreto, que para mim ilustra muito essa questão, que foi o último festival presencial que a gente foi, que foi o Festival de Tiradentes, no começo desse ano, em janeiro, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande festival do Brasil, que acontece na cidade de Tiradentes, e a gente recebeu um prêmio lá de melhor filme, enfim. E foi um espaço muito importante da gente estar, tipo, eu nunca estive num festival de cinema daquele tamanho, ainda mais enquanto convidado, né? E só que acho que é um espaço que escancara pra gente muitas questões. Tipo, o Festival de Cinema de Tiradentes já é uma coisa à parte, porque é o festival que tem maior inclusão de filmes LGBTs, de filmes de fora do eixo Rio-São Paulo, inclusive, de filmes pretos e tudo mais. Mas eu ainda sinto que falta muitas questões, né? Porque a gente está falando de uma estrutura elitista, enfim. Então, por exemplo, para a gente não era só suficiente a gente ir lá, exibir o nosso filme e ir embora. Tipo, olha só, bate palma, o filme periférico LGBT ganhou um prêmio. Porque isso, pra gente, é justamente o que a gente debate no nosso filme. A gente precisa de direito a poder existir, né? E acho que existir é a gente ter o direito de existir como a gente é. E eu sou uma pessoa periférica. Eu sou uma pessoa, mano, favelada, tá ligado? Então eu tenho que ter esse direito de existir nos espaços da forma como eu sou. Então eu levei minha caixa de som pro rolê. Porque eu não vou ficar em espaços super higienizados, feitos para um público classe média universitário, que não é o espaço onde eu me sinto à vontade. E eu tô cansado de não me sentir à vontade nos espaços, tá ligado?
Então eu levei minha caixa de som pro rolê e a gente fez um baile funk no Festival Tiradentes, no meio da rua. E quem colou no funk, Festival Tiradentes, enquanto faxineiro, enquanto a galera que trabalhava na cozinha, foi essa galera que colou no nosso baile funk, tá ligado? E eu sei que pode parecer pouca coisa isso, mas quando eu tô falando sobre cinema, eu tô falando sobre esse cinema, porque isso para mim é possibilidade de existência para além da simples sobrevivência. Então, se a gente está falando sobre filmes que contemplem a nossa realidade, a gente precisa poder existir nesses lugares, e para mim isso é existir, velho. Tipo, enfim, esses são os debates que eu quero fazer. Tipo, eu não quero ter que me transformar em outra pessoa para poder frequentar esses espaços, sabe? Tipo, se ele tá querendo mostrar meu filme, então ele vai ter que incluir quem eu sou, e sem esse discurso higienista e racista, enfim. E esses espaços não estão preparados para isso, porque o que aconteceu, enfim, é isso, chamaram a polícia, obviamente. Mas, tipo assim, entende? Eu acho que o festival tinha que promover espaços como esses, sabe? Sei lá, e eu acho que esses são reflexões que para mim são importantes quando a gente está falando sobre chegar no público, porque a gente está exibindo muito em festivais, né? E por mais que a gente entenda que as pessoas entendem o filme, eu sinto que elas não entendem ele com todas as camadas também, porque eu sinto que falta algumas vivências para aquelas pessoas mesmo, sabe? Que um filme não vai conseguir resolver tudo, gente. Então é isso. Respondi, falei um monte, mas respondi. Pois bem, foi maravilhoso. Encerramos aqui e eu deixo esse espaço final para você falar o que quiser. Não, só agradecer mesmo aí a troca, a escuta de vocês também. Espero que o coletivo e o trabalho de vocês rendam boas coisas ainda. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria só de agradecer, né, mais uma vez a sua presença enquanto periférica e que possibilitou a gente, né, a gente assistiu eu estava comentando com os meninos, a gente assistiu ontem o seu culto, né, e hoje de novo, e a gente estava comentando, né, sobre a questão da poesia, né, dessa linguagem cultural periférica que existe nesses espaços, né? A questão da religiosidade, que também foi debatida ali dentro, né? Essas múltiplas formas de trabalho que existiam ali, né? E o desse trabalho também, né? A questão do desemprego ali. Então, assim, parabenizar você, desejar boa sorte na jornada, né? Ano que vem, vai para Cuba, boa sorte, vai dar tudo certo, viu? Um abraço e fica bem. É isso, gente. Muito obrigada aí. Da hora.